Fala, meus queridos, e vamos para mais um vídeo de análise de carteira dos inscritos. Para quem está chegando agora e não conhece, é onde que os inscritos mandam a sua carteira aqui para o canal e a gente dá uma analisada junto aqui e comenta sobre ela. E eu dou minha opinião pessoal sobre os ativos da carteira. E nessa carteira de hoje aqui, são mais de 100 mil reais investidos. Ela é bem diversificada, né, entre ações, fundos imobiliários, ETFs internacionais, criptos e renda fixa. Vamos dar uma olhada na evolução do patrimônio. Vou dar um puxãozinho de orelha numa situação que eu observei aqui e também vamos dar uma olhada no dividendo, né, que essa carteira de 100 mil reais proporciona a ele. Então vamos lá para a carteira do nosso inscrito aqui, mas antes peço para vocês, deixa o like aqui no vídeo, que isso me ajuda demais a crescer aqui no YouTube e para vocês é bem rapidinho aí. Com 2 cliquezinhos vocês conseguem deixar o like. E também se inscreve aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Então, o nosso inscrito é o Glauber. Ele investe há 1 ano e 10 meses, ele pensa em investir durante 20 e 30 anos e ele não quer diversificar em tantas ações e tantos fundos imobiliários, ele prefere ter mais quantidade de cada um. E hoje ele pensa em investir mais no exterior, porque segundo ele o patrimônio cresce mais. Mas deixa aqui nos comentários sua opinião sobre isso. Lá no exterior cresce mais mesmo? Ou se a gente souber investir direitinho aqui no Brasil, aproveitar as oportunidades, a gente consegue ter uma rentabilidade melhor aqui. E também, se você tem interesse que a gente dê uma olhada na sua carteira, que eu dei minha opinião pessoal aqui, se inscreve no canal e deixa lá nos comentários. Eu quero ser o próximo inscrito a ter a carteira analisada. E agora então vamos dar uma olhada por dentro dessa carteira do nosso inscrito aqui, do Glauber. Então vamos aqui ó, na carteira que ele me enviou, a gente pode ver que já formou uma escadinha, né, de patrimônio e realmente ela está bem diversificada aqui. A gente pode olhar que tem ações, FIIs, criptomoedas, ETFs internacionais, tesouro direto e renda fixa. E a gente pode observar aqui ó, que a variação tanto nas ações quanto nos FIIs estão negativas e já nos ETFs internacionais tem uma variação positiva. Então por isso que eu falo para vocês a importância de diversificação. Eu não gosto de investir lá fora, não tenho confiança, mas sim, é muito importante a gente estar investindo lá fora também, mesmo que seja pouco, pelo menos uns 20% a gente está investindo lá fora, para quando ter essas épocas de cenário macroeconômico das ações ou fundos imobiliários estarem caindo aqui, geralmente lá fora vai estar subindo, então a nossa carteira acaba nunca ficando negativa, a gente sempre acaba crescendo. E daí nessa época que lá fora está mais em cima, a gente pega e aproveita as oportunidades que a gente tem aqui no Brasil. Quando aqui no Brasil sobe e de repente lá fora está caindo, a gente aproveita mais lá fora. Então é dessa forma que a gente vai equilibrando a nossa carteira. E vamos ver a rentabilidade que ele tem aqui no ano, mas deixa aqui nos comentários também se você diversifica a sua carteira, investe lá fora ou se investe só aqui no Brasil. Então, a gente pode dar uma olhada aqui, ó, que nesse ano de 2025, a rentabilidade da carteira dele está em 10,42%. E um acumulado, desde o início que ele começou a investir, ele tem uma rentabilidade de 15%. Então agora vamos dar uma olhada nas ações dele, né? Tem 6 ativos, um valor total de 29 mil reais investidos em ações. Na primeira posição, ele tem Banco do Brasil. Em segundo, ISA Energia, que é do setor de transmissão na energia. Em terceiro, ele tem Petrobras. Em quarto, temos a Taesa aqui, que também é do setor de transmissão na energia. E aqui temos BB Seguridade e finalizando com Itaúsa 4. Então, o que eu vejo aqui dessa carteira dele de ações? Banco do Brasil, né, é a queridinha de muita gente aí na bolsa e não é porque agora está com essa crise que vai se vender, ele manteve ela, concordo completamente. Acredito muito no Banco do Brasil, eu acho que ele vai se recuperar e não vai demorar tanto tempo assim. Não acredito que perdeu os fundamentos base ali do Banco do Brasil, então não seria um motivo para estar vendendo. Tanto é que ela já está até recuperando o preço dela, né? E agora em segundo aqui, a ISA Energia é uma das preferidas minha no setor de transmissão de energia. Acredito muito na empresa. Acho que no médio prazo ali ela vai trazer uma rentabilidade muito boa, vai ter uma boa valorização. Especificamente a partir de 2028, 2029, ela vai trazer uns dividendos ainda melhores do que ela tem hoje em dia. Né? Ela está investindo bastante e não está tão alavancada quanto a Taesa, eu comento isso em todos os vídeos. Né? A ISA Energia e a Taesa, ambas não tão grande oportunidade, a gente não tem tanta margem assim delas, né? Tão bem parecidas. Porém, a ISA Energia, o cenário dela é até 2028, ela está fazendo investimentos, né? E a partir dali ela começar a colher frutos disso. E ela tem uma alavancagem baixa. Já a Taesa, ela está bem alavancada hoje. Já falaram que a partir do ano que vem essa alavancagem vai cair. O problema dela que até 2030 ali ela tem muitas concessões ali por se encerrar, ou seja, ela vai ter que fazer
novos investimentos ali, vai ter que se alavancar de novo para conseguir fazer novas concessões, novos investimentos ali para ela manter o dividendo que ela paga atualmente, né? Então, por isso que eu vejo a EZ Energia como mais oportunidade ali no longo prazo. Por isso, então, eu acredito muito mais na EZ Energia hoje do que na Taesa. Mas a Taesa também é uma excelente empresa, já provou diversas vezes isso, né? E aqui ele tem a BB Seguridade, que é da parte de seguros, né? Eu até gravei um vídeo aqui no canal que é uma comparação entre BB Seguridade e Caixa Seguridade, tá aqui, ó. Para quem não viu, pode entrar aqui no canal e dar uma olhada. Esse vídeo aqui, né? BB Seguridade e Caixa Seguridade. Essa ação está muito barata. Que é assim, ó, ali eu faço um cálculo do preço teto projetivo, ali vai mostrar o dividendo que cada uma vai pagar, né? Qual que está mais barato, qual tem mais margem de segurança, o preço teto de cada uma, e também faço o cálculo do PEG Rate, né? Para ver qual que está barato, se ela está cara, preço justo ou se está muito barata. Então vale a pena vocês dar uma olhada naquele vídeo ali. Então eu acho aqui que a BB Seguridade sim é uma baita de uma empresa de seguros para ter aqui na carteira, tenho na minha também. A Caixa Seguridade é a mesma coisa, mas ele botou a BB Seguridade aqui. E também temos a Itaúsa, Itaúsa 4, que a maior parte dela vem do banco do Itaú, né? A maior parte do dividendo que ela paga vem do Itaú. Então, o que eu penso dessa carteira de ações dele aqui, com 6 ativos? Ele já falou que ele não quer ter uma quantidade muito grande. Eu achei muito boa, não tiraria nenhuma dessas empresas, são todas empresas perenes, muito boas, né? Petro 4, que não é bem uma empresa perene, mas eu considero sim, porque a gente precisa muito do combustível, né? Precisa muito do petróleo. Apesar das vezes ela sofrer um pouquinho por causa do commodity, né? Às vezes está em alta, em baixa o valor do barril do petróleo, né? Mas a gente precisa muito dela. Então, nessa carteira aqui, o que que eu faria? Eu talvez aumentaria mais os meus aportes aqui na Petro 4. Até eu tenho um vídeo aqui no canal também que eu falo exatamente dela. Deixa eu procurar aqui para vocês, ó. O porquê que eu acho que ela pode ter uma grande valorização aqui, ó. Dá uma olhada nesse vídeo que vocês vão entender um pouco melhor sobre a Petrobras. Então eu acho que ela está em baita oportunidade agora, eu aumentaria meus aportes um pouco nela e também aumentaria os aportes na BB Seguridade. Vocês vão entender o porquê que eu aumentaria meus aportes nela exatamente naquele vídeo entre Caixa Seguridade e a BB Seguridade, né? E também aumentaria os meus aportes aqui na Itaúsa. Ela estando abaixo de R$11 ali, hoje eu aumentaria nela. Acho que abaixo de R$11 ali a gente consegue ter uma margem de segurança muito boa na Itaúsa. Então esse seria meu foco em aportes aqui na parte de ações, né? E também eu pensaria de repente em botar mais 1 ou 2 ativos nessa carteira aqui. Ficaria de olho de repente na Eletrobras, que eu acho que essa empresa pode acabar vindo surpreender nos próximos anos aí, então eu ficaria um pouquinho de olho nela. E também na Caixa de Seguridade, se ela fosse cair no valor ali de uns 13,50 hoje, né? Fosse cair mais ou menos nesse valor, eu também seria uma empresa talvez que eu estaria aportando. E vocês vão entender também olhando no vídeo ali de Caixa Seguridade e BB Seguridade. Então agora, antes de a gente ir para a parte dos fundos imobiliários, né, que é onde que eu faria talvez minha maior parte de movimentação, eu quero chamar a atenção aqui que é o puxãozinho de orelha que eu pude observar aqui na carteira dele. Então a gente vem aqui em lançamentos, ó. Aqui, ó, ele fez compra dia 6/8 da CEMIG, ele comprou 20 ações. E logo, dia 12/8, 6 dias depois, ele fez venda total dos ativos dele da sua posição de CEMIG 4. Então eu pergunto assim, poxa, se hoje eu estou comprando uma empresa, o que me faz 6 dias depois vender minha posição total dessa empresa? Em 6 dias mudou totalmente a minha tese sobre a empresa, ela perdeu os fundamentos nesses 6 dias. Eu acho que isso aí é uma coisa a se considerar. Talvez a gente não possa tomar uma decisão de uma hora para outra. Pois é assim, se eu estou pensando em vender uma empresa, eu não vou comprar ela hoje para daqui 6 dias estar vendendo. Então, será que aí não foi alguma compra ou até a venda ali por impulso? Porque o que pode justificar a venda da CEMIG 4 aqui, que eu acho baita de uma empresa? Pode ser o motivo dela demorar muito para pagar os dividendos? Porque estão falando muito em federalizar ela? Tá, mas aí o Banco do Brasil, que já é uma estatal e é a primeira posição da carteira, e a Petro, que também é uma estatal e é a terceira posição da carteira. Eu não vejo como um problema a gente ter uma estatal na carteira, até porque, olha só, isso que o Banco do Brasil está sofrendo hoje, isso vai passar. Então, quem souber comprar, né, aportar nessas épocas de volatilidade, vai conseguir ter uma rentabilidade melhor. A mesma coisa a Petrobras, poucos anos atrás também teve seus problemas lá, mas quem investiu naquela época, ganhou muito dinheiro de lá para cá, né? E ela paga bons dividendos. Então, se esse for o medo da CEMIG 4, então é o mesmo pelo Banco do Brasil e a Petrobras, né? Tem outro motivo pelo fato de agora ela estar investindo mais na parte de distribuição.
Concordo, eu também prefiro a empresa de energia ali que foca mais em geração e transmissão, né? Elas são mais previsíveis. A parte de distribuição ali é muito imprevisível, porque pode ter inadimplência, de acontecer alguma coisa, eles têm que fazer muita manutenção, manutenção não esperada, então ela pode ter um gasto a mais ali. Mas a CEMIG 4 já se provou há muito tempo, que ela é muito forte, sabe muito bem no que ela está fazendo. Então é isso que eu venho falar aqui. Em 6 dias, será que mudou tanto assim a tese? Ela mudou os fundamentos assim para uma diferença de 6 dias, tu fazer compra dela e depois já fazer venda? Então esse é meu puxãozinho de orelha. A gente tem que pensar um pouquinho melhor antes de a gente tomar uma decisão na carteira. Que essas decisões, eu não estou falando que ele fez errado aqui, mas às vezes uma decisão impulsória assim é o que pode estar prejudicando a carteira da gente, né? Então vamos agora lá para os fundos imobiliários. Olha só, ele tem 7 ativos, né? A maior concentração de aportes dele realmente é em fundos imobiliários. Ele tem BTLG11, que é logístico, né? Galpão logístico industrial. Considero que seja um ativo até de ancoragem, né? Muito bom. E ele tem aqui o PMLL, que é de shopping em varejo, junto com o XPML11, que também é de shopping em varejo. Na minha opinião, dentro de uma carteira de FIIs, ainda mais nessa dele aqui, que só tem 7 FIIs, eu acho que não cabe 2 shoppings, né? Eu manteria um só, até porque numa carteira de FIIs, eu acho que a gente deve diversificar ainda um pouco mais do que uma carteira de ação. Mas como a dele só tem 7 ativos, eu ficaria apenas com um ativo aqui de shopping. E entre os dois, eu escolheria o XPML11, pelo fato dele estar um pouquinho mais descontado, paga um pouquinho mais de dividendo real agora que ele está fazendo a venda ali de alguns shoppings, né? Vai cair a alavancagem dele, então eu acho muito bom o XPML11. E o próximo aqui é o BTCI, né? Ele é um fundo de papel. Ele tem o BTCI, que é fundo de papel, e o KNCR11. E ele tem 25% da carteira dele de FIIs aqui em fundo de papel, que eu acho correto. Até 25%, máximo 30% em FIIs de papel, mais do que isso não. Porém, eu não teria tanta concentração em um ativo aqui de fundo de papel como ele tem no BTCI, né? O KNCR é ótimo, mas ele geralmente está com PVP acima de 1. E fundos imobiliários, pessoal, prestem bem atenção nisso aqui. Em fundos imobiliários, não se paga mais que PVP de 1, tá? Se você estiver pagando mais que PVP de 1, você está perdendo dinheiro, você está pagando caro pelo fundo de papel. Então, é difícil tá PVP de 1, tá abaixo do PVP de 1? Mas é nesses momentos que a gente tem que comprar fundos de papel, tá? Não PVP acima de 1. E com isso, tem um fundo de papel que eu acho que ele está bastante oportunidade. Dá uma procurada aqui no canal que eu também tenho um vídeo sobre esse fundo de papel, vocês vão entender um pouquinho dele. Ele é o PORD11. Eu acho que ele caberia nessa carteira dele aqui. E agora temos aqui outro de galpão logístico industrial, que é o GGRC11. Até quero trazer um vídeo sobre ele. Eu acho um excelente fundo aqui de logístico, né? Nos fundos imobiliários é o setor que eu mais gosto, que é o de logístico. E ele tem o TRXF11, que é híbrido, mais especificamente ali da renda urbana, pessoal. Esse aqui eu boto um pouquinho em alerta. Até eu vou soltar um vídeo essa semana aí sobre FIIs de renda urbana, e onde que eu vou estar falando dele. Também vou estar falando do HGRU, que para mim é um dos melhores, e também do RBVA. Eu não deixaria o TRXF11 na minha carteira, eu trocaria ele ou pelo HGRU ou pelo RBVA11, tá, pessoal? Mas na minha carteira eu não tenho renda urbana. E nesse vídeo que eu vou soltar, no final dele ainda vou falar o porquê que eu não invisto em renda urbana, tá, pessoal? Então fiquem de olho aí no próximo vídeo, dá uma olhada nele. Então aqui do XPML11 eu já falei, né, que eu prefiro ele do que o PML11, e acho que são os dois fundos de shopping os melhores e os maiores, né? Então eu manteria ali. Eu pegaria, fazia essas mudanças que eu falei, e eu adicionaria 3 ativos. Botaria o GARI11, o PORD11, que eu vejo ele como extrema oportunidade na parte de fundo de papel. Talvez eu venderia um pouco do BTCI para fazer os aportes ali no PORD11, tá, pessoal? Até porque ele está bem descontado, dá uma olhada no vídeo ali. Então, além do GARI e do PORD, eu botaria o RZTR11. Esse, cara, é um fundo agrícola, ele não é um FIAGRO, tá? Mas você se expõe ao agronegócio junto com ele. A diferença do FIAGRO do agronegócio ali, que é o RZTR11, é que assim, o FIAGRO, ele empresta dinheiro, como um fundo de papel, ele empresta dinheiro para os agricultores. Então ali você corre bastante risco, até porque no agronegócio ali, se der ruim numa colheita ali, fica perigoso e você não está recebendo aquilo ali. E já o RZTR11, eu tenho um vídeo aqui no canal também, dá uma procurada, olhada nele, mas ele funciona da seguinte forma. Tem um agricultor, ele está precisando de dinheiro para investir na fazenda dele. Aí vem o RZTR11,
faz um acordo com ele. Ele compra as terras ali, vamos supor, a terra vale 100 milhões, ele compra ela por 20 milhões. Mas aí eles fazem um contrato ali que daqui 5 ou 10 anos o RZTR tem que fazer a venda de novo para o agricultor ali, por mais ou menos o mesmo valor. Só vai corrigir um pouco o valor ali, né, pelo IPCA. E nesse tempo, o agricultor vai ter que pagar o aluguel dessa fazenda para ele. Só que esse valor do aluguel é um pouco acima. E se caso o agricultor não pagar o aluguel por RZTR11, está em contrato ali que o agricultor vai perder a fazenda. Então, além dos aluguéis que ele recebeu, ele ainda pode ficar com a fazenda e fazer a venda dela posteriormente, né, pessoal? E isso faz com que o fundo seja muito seguro e traga uma baita de uma rentabilidade para a gente. Ele também faz a compra de algumas fazendas. Tem um agricultor que está muito apertado ali, precisa vender, ele compra bem mais barato essa fazenda e depois ele vai lá e faz a venda. Até, pessoal, nos últimos dias ali, o RZTR11, ele fez uma venda de uma fazenda. Eu não tenho bem os números exatos aqui, eu teria que confirmar isso, mas eu vou pegar como exemplo aqui para vocês uns números aqui. Vamos supor que ele comprou uma fazenda ali de 9 hectares e ele pagou 150 milhões. Aí agora, recentemente, ele foi lá e vendeu 3 hectares. Ele dividiu essa fazenda de 9 em 3. E ele vendeu uma dessa fazenda, 3 hectares, por 108 milhões, tá, pessoal? Então, olha o tamanho do lucro. Ele comprou 9 por 150 e vendeu 3 por 108. É mais ou menos esses números aí. Eu teria que confirmar, posso até gravar um vídeo aí para vocês se vocês quiserem. Então, por isso que eu vejo o RZTR11 como um fundo muito seguro. Tanto que ele é uma das primeiras posições da minha carteira de FIIs, tá, pessoal? Então, isso seria minhas mudanças aqui nessa carteira. Mas só essa explicação aqui do RZTR11, eu acho que já vale o like de vocês, se vocês não conheciam ele. Então, já aproveita, deixa o like aqui no vídeo, que isso me ajuda demais. Também deixa aqui nos comentários se vocês conhecem o RZTR11, se vocês têm em carteira ou não têm. E se vocês colocaria nessa carteira dele aqui. Agora, seguindo, a gente pode ver as criptomoedas aqui, e aqui ele tem somente Bitcoin. Eu acho que ele está extremamente certo. Eu também não colocaria mais ativos de criptomoeda na carteira, acho que apenas Bitcoin aqui já é o suficiente. Também uma quantidade pequena, porque se tem uma grande valorização, ele já vai ter bastante lucro, né? Então, eu também penso dessa forma, só um ativo aqui. Agora, em ETFs internacionais, eu vejo aqui que ele tem o World, né, que é as melhores ações do mundo. Ele tem um que faz referência do S&P 500, das 500 melhores empresas dos Estados Unidos. E ele tem dois aqui de Small Caps, né? Olha só, o que eu faria aqui? Ele tem uma concentração bem grande no World aqui, né, que é o de mundial. Eu acho que ele poderia aumentar a sua posição no que faz referência ao S&P 500. E depois eu faria a segunda maior concentração no World, né? E de small caps aqui eu deixaria um pouco menos, mas eu colocaria também alguns estoques. Então eu faria da seguinte forma a diversificação. Eu botaria 50% no S&P 500, particularmente eu colocaria no IVV, mas ele pode manter aqui. Botaria 20% nesse que é do World, né, que é do mundial das empresas. E os outros 30% eu deixaria nos small caps e nos stocks. O porquê que 30% nos small caps e nos stocks? Porque ele já é um pouco mais de risco. Se alguma empresa der muito certo, que ela estourar, aquela pouca porcentagem que você tem ali já vai virar muita coisa. Agora, se você tem uma concentração grande ali e forem ruim, não forem bem, a sua perda é muito grande, entendeu? Então, eu acho que a gente deve na parte de risco tem uma porcentagem menor. E por que daí eu botaria estoques junto, pessoal? Porque se você for ver lá a parte de tecnologia que tem a Nvidia, a Meta, que é da parte de tecnologia, né? Botar empresas assim, a gente não tem nesse ramo em ações aqui do Brasil. Então vale a pena a gente pegar e investir um pouco nessas empresas assim dos Estados Unidos, porque elas costumam ter uma valorização muito grande, muito boa. Então eu iria por uma pequena parte, eu botaria um pouco de estoque sim e diminuiria um pouco aqui nessa parte de small caps e aumentaria mais o S&P 500. Já no Tesouro Direto e renda fixa, né, eu uso os dois como caixa, né, eu digo que eles, e para mim o caixa teria que ser em 10%, e como ele tem 6% em renda fixa e praticamente 5% aqui em Tesouro Direto, já fecha um pouco mais de 10%, eu acho que aqui está bem ok. Mas e vocês, pensam da mesma maneira que nos investimentos internacionais? E agora vamos dar uma olhada nos dividendos que ele já recebeu aqui. Olha só, a gente pode ver que nesse 1 ano e 10 meses ele já recebeu 8.842 em dividendos, né? Podemos dar uma olhada aqui que já vem formando uma escadinha também nos dividendos dele.
No mês de março desse ano foi quando ele mais recebeu. Ele recebeu R$ 884 em dividendos. Agora no mês 9, acredito que ele não recebeu tudo ainda, porque a gente não chegamos bem na metade do mês ainda, mas está em 272. No mês 7 foram de 307. No mês 4 foram 417, mês 5, 434. Então, em média, ele já está recebendo a mais de R$ 400 por mês aqui em dividendos, né? Sendo que o total, nesse 1 ano e 10 meses, pouco menos de 2 anos, ele já recebeu 8.842 de dividendos. Então essa era a carteira do Glauber que eu queria mostrar para vocês. O Glauber estava bem ansioso para eu trazer essa carteira. Não teria tanta coisa que eu mudaria na carteira dele. Achei uma carteira bem legal, bem boa. Só eu iria me atentar mesmo nessa situação ali de realmente ter certeza do que está fazendo, porque comprar hoje, depois de 6 dias já vender, eu acho que talvez ali ou foi por impulso para compra ou por impulso para venda. Teria que rever um pouquinho isso aí. Faria uns aportes a mais ali nas ações, ficaria de olho em outras empresas. As maiores mudanças seria nos FIIs ali, né? Botaria até um pouco mais, diversificaria um pouco mais ali, né? Porque em FIIs eu acho que a gente deve sim ter um pouco mais de diversificação. E também no exterior, na minha opinião pessoal, eu faria aqueles ajustes ali. Mas não que esteja errado ou que esteja ruim a carteira dele. Pelo contrário, tem uma carteira bem boa, mas eu acho que se ele fizer esses pequenos ajustes, ele consegue ter uma rentabilidade um pouco melhor, uma variação melhor. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da carteira do Glauber. Vocês também fariam essas mudanças? E também, se vocês têm interesse de analisar a carteira de vocês, deixa aqui nos comentários. Já também deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, que isso me ajuda demais, e também para vocês não perderem os próximos conteúdos. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, pessoal.